Olá, boa noite para todos. Sejamos todos muito bem-vindos ao nosso sexto episódio da série Iluminação. Esta série, ela se propõe a fazer um estudo entrelaçado de 4 obras de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles possui uma sequência de obras chamada Série Psicológica, composta de 16 volumes. Nós decidimos estudar essa série, cortadas em 4 blocos de 4 obras. Chamamos o primeiro bloco de A, o segundo bloco de B, bloco C e o bloco D. Estamos estudando o bloco A, que compõe as obras primeiras, a primeira, a segunda e a terceira e a quarta obra da série psicológica. A primeira delas, Jesus e a Atualidade. A segunda, O Homem Integral. A terceira, Plenitude. E a quarta das obras que estamos estudando, analisando, que é Momentos de Saúde e de Consciência. O nosso objetivo não é um estudo sequencial dessas obras, mas é retirar o que as 4 obras tratam, em termos de conteúdo, e apresentar esse conteúdo dentro de uma ordenação que a gente vem fazendo, no sentido de oferecer uma leitura mais próxima de um currículo no entendimento daquilo que essa literatura nos propõe. E hoje, nesse nosso episódio de hoje, nós temos aqui a maravilhosa companhia da Ana Carla. Boa noite, Ana Carla. Como está você? Uma ótima noite. Gratidão por poder fazer parte aqui mais uma vez. Eu estou ótima. Gratidão. Vocês? Estamos bem. E temos uma companhia internacional aqui conosco, Jane Nixon, de Sevilha, na Espanha, que está conosco aqui para, junto, trabalharmos os conteúdos desta noite. Boa noite, Jane. Boa noite a todo mundo. Como sempre, é um prazer enorme estar aqui em tão boa companhia e para falar das obras de Joana de Ângeles. É uma honra que nem mereço, porque estudar a Joana, para mim, pessoalmente, é algo do outro mundo. Muito bom. Realmente é muito bom. E assim, o nosso objetivo não é fazer um estudo apenas da obra de Joana, mas é trazer, evidentemente, como ela mesma propõe, o conteúdo de outras obras, fundamentalmente a obra de Allan Kardec, para enriquecer ainda mais os assuntos que estamos tratando. Nós começamos esses nossos estudos falando do período instintivo da criatura humana, o processo de desenvolvimento do ser, até que nós atingíssemos a condição de razão. Ao acontecer a questão da razão, nós apresentamos todo o surgimento do homem dentro de um planeta em que o apelo das coisas materiais nos foram oferecidas e a gente começou a se perder. E comentamos também da vinda de uma série de doutrinas religiosas para, de certa maneira, refrear esse impulso que a criatura humana tem. Isso tudo baseado na obra dela. Mas o homem transpôs todas essas instruções religiosas, instruções espirituais, e se lançou de maneira terrível no chamado Império das Imperfeições. E dentro desse aspecto específico, nós já vimos as dores do homem diante da vida, diante de si mesmo, e hoje nós vamos abrir uma nova porta dessas imperfeições que são tratadas por Joana de Ângeles, que são as imperfeições da criatura humana diante do outro. As questões diante do próximo serão o grande objeto de discussão da nossa noite de hoje. Certo? E aí, Jane, eu queria começar com você. Nessa leitura, olha a camisa, Ana Carla, lembra de onde é? Campo do Brito.
Campo do Brito, onde a gente esteve junto. Claro que eu lembro. Então, Jane, eu queria que você trouxesse para nós, né, essa relação nossa com o ser humano, qual seria o sentimento mais primitivo que a gente poderia ter nessa relação com o outro, se a gente pudesse criar assim uma espécie de escala desses sentimentos? Sentimento mais primitivo, bom ou ruim? Na relação com o outro. Na relação com o outro, o pior sentimento que a gente pode criar, né? E que é bastante complicado de se desvencilhar é o ódio. Quando a gente desenvolve esse ódio, porque o ódio ele não fica só nesse sentimento. O ódio ele vai abrir um leque enorme, vai dar origem a sentimentos muito ruins, porque quando a gente odeia, a gente não aguenta nada da pessoa. A gente não quer ouvir a voz, a gente não quer ver a cara, tudo que vem dessa pessoa é ruim, então não tem um respiro, não tem nada que a gente possa realmente salvar nessa pessoa. E o ser humano, como tem uma grande capacidade intelectual, que a gente sabe que a gente desenvolve mais rápido que a moral, o ódio nos leva a maquinações. O ódio nos leva a requintes de crueldade, porque o ódio está muito associado a isso, porque o ódio é esse sentimento, né? E vai para o pensamento, e vai para a ação. Então, movido pelo ódio, o ser humano é capaz das barbaridades inimagináveis. Então, na verdade, o que a gente viu ao longo da nossa história é movido pelo ódio e pelos seus filhinhos, né? Que são muitos, e que é o que acaba atrapalhando muito a humanidade. No livro Homem Integral e também no livro Plenitude, Joana se debruça sobre essa questão da irradiação do ódio para outros sentimentos. Então, ela diz assim que quando a gente é tomado pelo ódio, o ódio se espalha em nós, contaminando outros sentimentos. E a gente vai perceber isso de maneira muito clara nos processos obsessivos, em que você vê o obsessor tomado de ódio, ele esquece seus amores, ele esquece sua vida, ele esquece de caminhar, ele esquece de si mesmo. E às vezes a gente, quando mesmo encarnado, não é, Ana Carla? Mesmo encarnado, tomado pelo ódio, eu posso fazer o que ela chama de combustão da vida, ou seja, combure o indivíduo, ele como que ele pegasse fogo e ele queima essas pontes do entorno dele e se isola nesse processo de dor, né? Exato, né? Com ódio, e vem a intolerância e o desequilíbrio, né? O desequilíbrio que leva a tantas ações, digamos assim, cruéis, né? E aí gera o julgamento, gera a intolerância, aquele ser, aquela energia, aquele coração alimentado por sentimentos como o ódio, leva a desconstruções de si mesmo, né? A desconstrução, você se afasta de si, você, como você falou, Jorge, deixa de viver a vida, deixa de viver a sua própria vida para se prender ao outro. E quando você age com todo esse sentimento de ódio, você tanto, primeiramente, faz mal para si mesmo, né? Atraindo energias muito densas, e também atinge o outro, se o outro entrar na sintonia. Então, tanto o outro também é prejudicado. E por diversas vezes o outro nem sabe o que é que realmente fez contra você, né? Quando o ser humano, quando o indivíduo, ele age dessa maneira, há uma dor por detrás de tudo isso, né? Eu sempre falo que quem é feliz não age dessa maneira. Então, quando você alimenta, você vai desengrenar o seu psicológico, você vai desengrenar até o seu organismo. A gente sabe que esses sentimentos negativos vai trazer também enfermidades para o corpo, né? Enfermidades psicológicas para a mente, enfermidades para o corpo físico, o corpo fala. Então, ele fala dessas maneiras. E todo esse desequilíbrio só vai levar a mais e mais sofrimento. Primeiro, antes de tudo, e principalmente a quem alimenta esse sentimento de ódio,
né? Então, é preciso tomar muita consciência, trazer o pé ao chão, para poder se dar conta, e como você trouxe o Plenitude mostra, né, com a Joana de Ângeles, ela vai nos orientar para que a gente possa encontrar e identificar a verdadeira raiz do sofrimento. Então, o ser humano tem que fazer toda aquela busca, todo aquele processo para encontrar, ao invés de ficar se alimentando mais e mais do ódio, encontrar a verdadeira raiz, né, do porquê de tanto ódio, que tem fragilidades por detrás de toda essa máscara, né, toda essa veste. Essa questão do ódio, na verdade, se a gente for abrir, como a Jane colocou, as páginas da história, as nossas páginas da história foram escritas com as tintas do ódio. Infelizmente, o ódio dominou boa parte das nossas decisões ao longo da história. Governos, tiranias, processos de escravização, violência doméstica, de violência do indivíduo contra o indivíduo. O ódio na base do processo da construção da infelicidade humana. E a gente é muito frágil diante desse sentimento. Como nós somos tomados por ele, por uma ignorância no sentido espiritual, como diz Joana, não é? Que o nosso desconhecimento da vida espiritual empurra na direção desse ódio, faz com que muitas vezes a pessoa apresente o ódio pelo acúmulo das frustrações que ela vem vivendo. Então, ela cria uma série de planos, ela cria uma série de sonhos, os sonhos que ela gera não se concretizam, e aí, ao invés dela fazer uma análise profunda das razões pelas quais ela enfrentou ou enfrenta um fracasso, o indivíduo decide odiar. Então, ele transfere para outrem a responsabilidade das suas infelicidades. E ela vai apresentar uma discussão sobre esse assunto, especificamente, quando ela trata do homem integral no capítulo 2 da obra. Ela mergulha nesse aspecto de que as minhas frustrações eu vomito em cima dos outros na forma do ódio, transferindo as responsabilidades por aquilo que me acontece para outrem, como se eu não fosse o responsável pela minha própria desdita. E aí a gente enfrenta graves problemas nesse sentido, hein, Jane? Você está sem som. Exato. Sim, é que não estava conseguindo. Exato. E, inclusive, ela traz uma coisa nesse mesmo capítulo, né, do Homem Integral, que eu vou falar com muito cuidado antes que as pessoas, né, dêem uma voadora em mim, mas eu não quero dar má notícia, mas Joana, através de estudos, e ela não fala à toa, mas ela fala que quando a gente vê nas depressões muito ódio. Porque ela fala que essa indiferença pela vida, né? Esse temor da realidade, esse pessimismo, tem um ódio de trás justamente porque ela já falou, essas frustrações, esse acúmulo de frustrações, as coisas não vão como eu quero. E aí alguém pode falar assim para mim, não, mas nessa vida, alguém que começou a ser... Gente, nós somos espíritos imortais. E nós sabemos que muitas vezes os casos de depressão que a gente vê eclodindo aqui é porque a gente vem arrastando muita coisa lá de trás. Então, Joana vai falar que é isso, que a gente tem que ter cuidado, e quando a gente entra nesses processos, por isso que não é um processo tão fácil, as pessoas simplificam muito, querem simplificar, mas não é um processo tão fácil assim, nem para os que estão vivendo e nem para os que estão ao redor. Então, a gente tem que mergulhar e tem que investigar realmente quais as razões e onde a gente está chegando com isso. Então, a gente tem muito esse pensamento, né? Eu lembro que quando eu li isso pela primeira vez no Homem Integral, me choquei um pouco. Porque quando a gente fala em depressão, a gente pensa só na tristeza, na melancolia, a gente não associa nunca o ódio. Né? Mas é um dos mecanismos que a gente faz também, esse mecanismo de se fechar, de se enclausurar, né? É uma das reações para não... Tem gente que sim, que explode, e tem os que implode. E aí é onde está muito esse caso da depressão. Ana, você que lida bem com essa questão aí das terapias, você
tem visto essa questão das pessoas que apresentam a depressão em função de um ódio vivido, mal digerido, e que a pessoa acaba se autodestruindo? Muito, muito, porque quando você chega, você vai por esse processo, você vai se sentindo incapaz, né? Vem o sentimento de incapacidade, vem o sentimento de frustração, como a gente está falando. Você vai acreditando que você não tem o merecimento de superar, né? Que você não tem o merecimento de alcançar, de se curar, de se libertar. Então você entra naquele processo melancólico. Eu não consigo, eu não tenho controle, eu não consigo ir adiante, eu sofro, e aí você vai se isolando. E eu gosto sempre de trazer o Plenitude, da Joana de Ângeles, porque foi um livro que ensina muito que a depressão, né, eu sempre falo isso, eu gosto de bater o martelo. A depressão, ela é um momento de um indivíduo, ao invés de se isolar do mundo, né, da sociedade, é um momento para ele olhar para si mesmo, né, para ele enxergar que a sua essência, para enxergar que toda aquela melancolia, todo esse ódio pela depressão é uma máscara, e a mergulhar, se despir, né? Não tem aquela questão da verdade nua e crua. Então é isso, na depressão, e a Joana fala nesse livro que é uma bênção para quem a tem, né? Porque a gente sabe que depressão e qualquer outra problemática vem do próprio indivíduo, vem do próprio espírito que está ali insatisfeito com a vida, insatisfeito com o modo como está sendo levado. Então a depressão leva você àquele isolamento para você se enxergar, para você ver como você funciona, para você ver quem você verdadeiramente é, para você mergulhar e ir lá no lamaçal mesmo, por mais doloroso que seja. Mas é preciso ir lá no fundo do poço para voltar renovado. E o voltar renovado é justamente isso, é a superação, é você enxergar que você tem sim capacidade. E aí todo esse processo, né, Jorge e Jane, vai levar também à questão da violência, né? Você vai tanto se deprimindo, você não quer ver ninguém, quando você vê ódio, rancor, ressentimento, desamor. Na depressão, você até deixa de amar a si mesmo, até não, principalmente. Você deixa de se amar, porque você vai se martirizando com tanto vitimismo, com tanto melindre, com tantos pensamentos negativos. E aí, quando a gente fala, né, para o indivíduo que é preciso olhar para si nesses momentos melancólicos, o indivíduo tem medo, porque ele tem medo de escutar os próprios pensamentos, o próprio julgamento, né, o que ele realmente acha sobre si mesmo. Então, é preciso mergulhar nesse processo para vir superando. Existe uma coisa assim que, até aproveitar para comentar em cima do que a Jamila estava falando, que é o seguinte: a gente, na Espanha isso não acontece, mas no Brasil acontece. Você tem pessoas que se tornam delinquentes sociais. Então ele passa na rua, ele vê um mendigo, ele vai lá e espanca o mendigo. Mas o mendigo não fez nada para ele não me fez nada, então toca fogo, bate. De onde vem essa violência? De onde vem esse desejo de bater, quebrar, sabe? Às vezes a pessoa faz assim no Natal um Papai Noel todo de pet, de uns 20 metros de altura, um Papai Noel lindo. Aí vai um cara de noite com um galão de gasolina e toca fogo no Papai Noel. Aí você pergunta, de onde vem isso? Que sentimento é esse que está acontecendo? É ódio. Ódio que eu transfiro na forma da violência. Então, como eu tenho ódio enraizado em mim, eu bato nos outros, eu agrido o cachorro na rua, eu agrido no trânsito. Eu estou tão acumulado de frustrações que eu reajo dessa forma. E aí, a depressão, como também estava comentando, fruto desse processo de exaustão. Ele destruiu minha vida, ele acabou com a minha vida. A minha vida não presta mais. Eu odeio a vida, eu odeio minha família, eu odeio ele, eu odeio viver. Então, eu caio numa atmosfera de ódio, eu deprimo e eu posso ter ações de violência. Uma vez eu atendi uma moça no centro espírita que ela viveu uma experiência muito interessante lá em Porto Velho.
o marido deixou e ela deprimiu. Ficou simplesmente jogada no chão, não saía da cama. Aí os pais foram, conseguiram medicação, ela melhorou. Quando ela melhorou, ela pegou um ônibus e foi lá na casa do sujeito, que era o marido dela, que estava casado com outro, e quebrou tudo. Quebrou tudo. A esposa ficou olhando e ela quebrou a geladeira, quebrou o fogão, ela quebrou tudo. Aí, quando ela terminou de quebrar, e a moça não fez nada, ficou só olhando. Ela disse, agora vocês comprem tudo de novo, que eu depois vou voltar para quebrar novamente. E foi embora. Então, você vê depressão associado ao ódio, associado à violência, nesse emaranhado do sentimento humano que faço isso como uma forma de me libertar. Eu lembro da história que tem no livro... Meu Deus, como é o nome do livro? Sublimação. A história de Sakharan, que ele amava uma mulher loucamente e a mulher foi envenenada e morreu. Ele deprime por conta do assassinato da mulher que ele amava e a depressão associa-se a um ódio. E ao ódio se associa a violência. Então, ele começa a perseguir. Então, ele mandava procurar pessoas que haviam sido suspeitas da mulher ter sido morta. Ele não queria saber se o cara era culpado ou não. Se o cara fosse suspeito, ele já torturava e matava. Bastava ser suspeito. E olha a confusão. Ódio, depressão, violência, suicídio. No final, ele se suicida. Mas é isso, não é, Jane? Esse processo da violência aí que a Ana estava comentando, ele é muito forte na nossa sociedade. Violência de diversas formas, porque não tem só violência física. Nós vivemos numa sociedade violenta, uma sociedade marcada pelo desamor, com múltiplas expressões desse processo da violência na nossa sociedade de hoje, né? Exato. Eu queria só, antes da gente entrar e de fazer essa conexão, a Lucimar, ela colocou a questão da depressão, porque se eu estou deprimida, eu estou doente. Na verdade, Lucimar, se eu odeio, eu também estou. Eu também estou. Se eu odeio, se eu sou violento, tudo isso demonstra um adoecimento da criatura humana, porque não é a nossa natureza, na verdade. Então, se a gente está nesses processos, a gente está no adoecimento. Então, ela está falando da nossa sociedade que a gente vê a violência por doquier, né? A violência verbal, essa agressividade verbal, está todo mundo sem a paciência. E onde a gente vê muito essa violência na sociedade, onde desencampa, que a gente falou, né, que vai descambando, intolerância. A intolerância está à ordem do dia. A gente sempre teve aspectos de intolerância, né? A história, e quando a gente pensa em intolerância, por exemplo, intolerância religiosa, intolerância racial. Gente, hoje em dia a intolerância é com tudo. A gente não tolera a ninguém que seja diferente, que pense diferente. A gente não dá o direito das pessoas delas serem como são. Tudo que é meu é melhor. E se não é assim, porque é isso, a gente saiu desse patamar da soberbia, né? Do que o que não é meu, que é também um adoecimento, né? Do nosso ego, mas é essa coisa de o que não é meu não é tão interessante, né? A chegar nesse patamar dessa violência, desse ódio, de atacar o que não pensa como eu. A gente tem intolerância política, racial, religiosa, de tudo, de tudo. Esse dia eu ainda estava vendo, eu fiquei chocada, eu tenho um filho adolescente, e ele me falou uma coisa que eu acho que reflete bem essa questão da sociedade. Ele falou que um amigo dele, um pouco mais velho, estava com uma namorada e teve problema com a namorada porque ele gostava dessa coisa do anime, dessa coisa japonesa e tal, e ela não aceitava isso, porque ela dizia que era a coisa mais estúpida do mundo. Então, se o namorado dela abria a boca para falar qualquer coisa disso, ela brigava com ele. Eu estou falando de dois adolescentes. A que ponto a gente está se o garoto gosta disso, qual é o problema? Qual é o erro? E aí a gente fala assim, alguém acabou de pensar, mas eles são adolescentes. Não, eu vejo isso em adultos também. Que o meu é melhor que o teu, é futebol. Gente,
Vocês acham que é normal as pessoas que se batem, que vão a esses episódios de violência, de romper a cara um do outro, porque não é da mesma equipe de futebol que eu? Eu não sei, talvez aí isso não aconteça no Brasil, mas aqui, vocês sabem o que está acontecendo, gente? Criança, né? Time de futebol de criança. E aí já aconteceu várias vezes que você vê os pais na grade se batendo, juro para vocês. E aí você fala, a que ponto o ser humano chegou? Devia ser aquela coisa light, né, das crianças jogando. Já aconteceu isso 2 ou 3 vezes, sair na televisão, os pais arrebentando a boca um do outro pelo time contrário. Então, nós estamos a um nível de intolerância impressionante. E agora com as redes, que as pessoas... É uma grande covardia, na minha opinião. As pessoas se escondem e, desce a lenha. Isso, Ana, é uma coisa que talvez você esteja encontrando muito no seu trabalho, que até a Suzana estava colocando aqui, que é colocar a culpa no outro é mais fácil do que assumir os próprios erros. E a nossa sociedade está num nível de estresse como se estivesse faltando uma gota para explodir. Uma gota, não é? A gente está num nível altíssimo. Eu acho que nem ainda à espera da gota para explodir, né? Já explode logo, já transborda logo. É muito interessante o quanto que o ser humano ele traz isso como fuga. Ao invés de ter o sacrifício, de assumir a responsabilidade, de botar pé firme no chão e dizer eu vou me modificar, eu prefiro julgar o outro, eu prefiro apontar, eu prefiro bater, né? Por muitas vezes essas pessoas que vão violentar outras, por vezes, não é uma coisa taxativa, né? Tem que ter muita uma análise, digamos assim, mas por vezes ela quer fazer isso com ela mesma. Ela quer fazer isso com a situação. E aí ela projeta, porque nós, seres humanos, nós temos a mania de projetar fora da gente. Então, ao invés de eu assumir que eu sou a responsável, eu vou bater no outro, né? Eu vou dar um mau exemplo para o meu filho, que eu vou lá ver o joguinho lá de futebol, de tudo, e ao invés de eu dar o exemplo e torcer, eu vou bater no pai do outro. Então, olha só até que ponto. E aí a Joana, né, quando a gente fala, e muita gente fala que a Joana ela é bem rígida, eu gostei de uma vez quando a Jane falou, que ela disse, a Joana não é rígida, nós é que temos o olhar diante da fala dela e trazemos como rigidez. E eu adorei quando a Jane trouxe essa fala, eu acho que foi aqui mesmo na iluminação, e aí eu adorei isso, porque eu refleti mais e realmente é a forma como a gente enxerga tudo, né? Então, se eu chego num processo de transformação, se eu chego num processo de equilíbrio, eu não vou agir dessa maneira. E é muito importante que Jesus nos fala, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, se eu aprender a ter equilíbrio com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com as minhas falhas, eu vou agir melhor para mim e para o outro. E olha só, Jorge e Jane, o quanto que o indivíduo é egoísta, tanto contra o outro quanto a si mesmo. Eu prefiro botar para fora dessa maneira, né? Espancando o outro, violentando o outro, difamando o outro, fazendo ofensas contra o outro. Eu prefiro fazer isso do que cuidar de mim. Quando o ser humano ele vai trazendo toda essa energia densa, e ele começa a enxergar que é ele que está praticando e ele que está mais sofrendo, porque em um momento o indivíduo vai se dar conta disso. E ainda assim, ao invés de cuidar dele, né? Se eu tenho esse sentimento de ódio, deixa eu ver de onde vem. Se eu tenho, quais são os efeitos? Eu sinto os efeitos do ódio que eu alimento, né? Então a energia fica em mim e ainda assim eu sou tão egoísta comigo mesmo que mesmo assim eu prefiro bater no outro e ficar com essa energia, ficar com o mal-estar. Então eu me maltrato e maltrato o outro e continuo esse círculo vicioso porque eu não quero. E não me transformo, né? E não me transformo. Mas, sabe qual é um problema que eu vejo muito grande? E aí eu acho que vale a pena nós refletirmos sobre isso, especialmente nós, os cristãos, né? Que a gente tem isso muito na boca. Eu sou cristão, eu tenho que amar o próximo, eu tenho que perdoar, eu não odeio. Isso é automático, né? Na coisa dos cristãos, isso é automático. Tudo bem, deveria ser, né? Jesus ensinou, a gente tem que amar os inimigos, sim, sim, tem que ter o perdão das ofensas, sim, sim. Isso não quer dizer que é automático.
Isso é fruto de um trabalho. Então, a gente já fica naquela coisa, por eu ser cristão, eu automaticamente não odeio. E aí eu nem acesso isso. Cuidado, nós trazemos dentro de nós muitos instintos pervertidos. E muita questão de ódio, sim, que nós trazemos, nós não queremos admitir. E aí a gente traz Joana quando ela fala da necessidade que a gente tem de fazer esse mergulho interno e a gente conhecer a nós mesmos, e não adianta varrer, sempre fala a mesma coisa, não são palavras dela, ela fala de outra maneira, mas a minha interpretação é desse jeito. Não adianta varrer para debaixo do tapete, que uma hora faz montanha. Então, a gente tem que encarar a sombra. E se eu ainda odeio, eu tenho que dizer, odeio isso. E isso desperta meu ódio. E começar a trabalhar o porquê e dissolver, porque o grande problema é que a gente não trabalha. Eu conheço pessoas, várias pessoas que falam isso. Eu amo todo mundo. Ainda mais entra no espiritismo, é um tal de que eu amo todo mundo, eu já perdoei todo mundo. Gente, não é assim. Não é uma carteirinha. A gente não vai... Exato. As pessoas acreditam nisso e deixam trabalhar. Aí sabe o que acontece? Eu vou contar uma historinha rapidinho só para ilustrar. A gente foi para o encontro, né? Encontro espírita, a gente estava no acampamento e tal, e aí veio uma família, né? Eram 2 irmãos e sobrinhos e filhos e aquela coisa. E estava o meu grupo, eles eram de outro grupo espírita, e eu, né, estava com o meu grupo espírita. E aí a gente conversando, falando, né? Eram 4 grupos espíritas reunidos, e a gente começou a falar dos problemas da casa. E aí a gente falando dos problemas que a gente enfrentava, e o outro grupo que tinha mais experiência estava dando conselho. Gente, eles olhavam para a gente, essa família, que o grupo espírita era uma família, eles olhavam para a gente com uma cara assim tão condescendente de tadinho deles, né? Olha que mal. A gente não tomou a mal, porque a gente estava ali para aprender. Eu só sei que chegou um momento, e eles eram todo paz e amor, tudo perdoado. Gente, eu sei que, de repente, eu não sei qual foi o papo, essa família começou a brigar, começou a falar da cunhada, do não sei o quê, do não sei quanto, juro. E nós ficamos assim, ó. Eu falei, mas por quê? Porque eles nunca tinham acessado essa informação. O outro grupo, que era o coordenador desse encontro fraterno, jogou uma pergunta no ar, foi justamente essa pergunta que fez refletir. Gente, eles brigavam, eles gritavam um com o outro. Ou seja, eles nunca tinham acessado essa informação, eles nunca tinham parado. Por quê? Porque eu sou espírita, todos nós nos amamos, todos nós nos perdoamos, e acabou. Eu não discuto os meus problemas. Eu parto do pressuposto de que, como eu entrei em contato com uma informação, eu preciso admitir que eu perdoei e eu não quero falar sobre esse assunto, mas eu perdoei. E assim, não é objeto do nosso estudo de hoje, não é objeto, porque está na obra 6, e nós estamos indo até a obra 4, que daqui a pouco a Cleide vai mostrar para nós quais são essas obras. Na obra 6 diz o seguinte, falando sobre raiva. Raiva. Se alguém faz raiva para você, sinta a raiva. Aí as obras, nós estamos estudando essas 4 obras. Jesus e a Atualidade, que é o volume 1, que é uma apresentação de Jesus com a sua terapia para o hoje. O Homem Integral, que é uma análise sociológica do momento que vivemos hoje no século XX e XXI. Plenitude, que é uma interpretação do sofrimento e uma busca da libertação do sofrimento muito apoiada no pensamento de Buda. E essa obra, Momentos de Saúde e Consciência, que eram 2. Era Momentos de Saúde, 20 capítulos, Momento de Consciência, mais 20. Juntaram os 2 numa obra só de 40 capítulos, que é um momento assim do início do processo de despertamento da criatura. Por isso que é Momentos de Consciência. Então, até esqueci o que eu estava falando, mas esqueci. Então, sim, lembrei da questão da raiva. Se você sente raiva, ela diz, então sinta. Sinta que você tem raiva. Procure a pessoa que lhe fez raiva e diga para ela, eu fiquei com raiva do que você fez. Converse com outras pessoas e fale da raiva que você está sentindo. Esse é o momento 1. Aí, momento 2. Liberte-se da raiva. Porque a gente não faz contato. Eu não faço contato e
e automaticamente eu acho que eu não tenho mais esse problema. E isso é muito grave, porque a gente precisa se aproximar daquilo que de fato a gente sente. Eu já comentei isso em lives anteriores, mas eu vou falar de novo. Como é que a gente resolve um ódio profundo? Múltiplas encarnações, para que você vá diluindo o ódio em diversas edições de reencontro com essa pessoa. Porque é muito difícil você dizer para uma pessoa que ele produziu um ódio terrível, dizer, perdoei, se eu só tenho uma edição de história com ela. Se eu só tenho uma edição, Ana Carla, se eu só tenho uma edição, eu olho para ela e só lembro de uma história. Eu preciso ter 20 histórias para que eu dilua esse sentimento ao longo de outros relacionamentos. Pai, filho, irmão, tio. É onde eu vou criando novas experiências e dizer, não, ele é ruim, mas ele também é bom. Porque hoje eu não consigo ver isso. Eu só consigo enxergar o lado tenebroso que a pessoa possui. Então, esse processo que a gente está comentando de ódio, que um ódio que vai sendo transmutado ao longo do tempo e pode se transformar em violência, em agressão, que pode também se apresentar na forma da intolerância, que está tudo misturado, né? Ódio, intolerância, agressão, tudo misturado. E existe nesse processo de intolerância, Jane e Ana Carla, um processo de julgamento daquilo que o outro faz. A nossa sociedade hoje ela anda com uma fita métrica. Está certo, está errado. Isso pode, isso não pode. Todo mundo tem certeza do que é certo. E como nós não estamos predispostos a um processo de convivência, a um processo de partilha, a um processo de compartilhar, parece um monte de animal, assim, disputando um pedaço de carne, em que eu ranjo os dentes para o outro, eu avanço na pessoa, eu quero morder, quando não morde, não é? Quando não morde a pessoa, quando não dá tabefe na pessoa. Então, quando você não faz isso, você, na verdade, é um indivíduo que está acuado, o medo provocando esse conjunto de sentimentos. Então, o retrato que Joana de Ângeles faz para nós desse processo da violência é muito grave. E ela abre o capítulo 2 do Homem Integral, dizendo o seguinte: a frustração emocional entorpece os sentimentos do ser ou o leva à violência e ao crime, cujo processo de libertação da masmorra vai demorar. Essa masmorra que ele mesmo construiu. Ou seja, você vai odiando e vai construindo paredes que são paredes de ódio, que vão impedindo que você naturalmente perceba a felicidade da vida. Então, eu vou me enclausurando. Aí eu digo, homem é tudo igual. Eu tenho ódio deles. Ou então, mulher é tudo igual, eu tenho ódio. Eu tenho raiva de mãe, tenho raiva de pai. Quando eu vejo um casal na rua, eu tenho vontade de jogar uma pedra. Eu odeio governos, eu odeio religiões. Então, assim, você vê que o processo visceral de ódio ele está relacionado a uma rejeição que nasce da profundeza do ser. E é muito mais fácil eu poder naturalmente fazer uma rejeição do que está fora, ao invés de trabalhar o que está dentro de mim. Eu gosto sempre de trazer, Jorge, como você falou, essa questão, né, todo um conjunto. Eu gosto sempre de trazer o Maslow, que é um dos precursores da psicoterapia transpessoal, que ele diz que a sociedade precisa ser saudável, mas para que isso aconteça, ela precisa de seres humanos saudáveis. Então, como você falou, eu odeio a política, eu odeio tal político, eu odeio outro time, eu odeio porque eu odeio, está aqui tudo dentro de mim. Então, eu preciso me transformar primeiro, eu preciso me amar. Se eu odeio tanto outro, é porque eu também me odeio. Porque se eu me amasse, eu ia olhar para o outro com amor. Eu ia construir esse sentimento. Então, eu preciso sempre olhar para mim. O problema não está no outro nesse ponto, está em mim. É a forma como eu enxergo. Há poucos dias, eu conversando com uma amiga minha,
E aí eu perguntei a ela, amiga, como é que tá no seu lado profissional? Como é que tá seu trabalho, né? Que ela não estava legal um tempo atrás. E aí ela olhou para mim, eu perguntei, né? Melhorou? Aí ela olhou para mim e disse, o trabalho tá a mesma coisa, mas eu me modifiquei. E isso eu achei incrível. Eu me modifiquei, né? Então, ela trouxe uma diferença, ela decidiu olhar de uma maneira diferente, não para engolir seco, porque a gente tem essa mania, né? Como você estava falando antes. Ao invés de eu preciso jogar essa raiva não é jogar na cara do outro, na face do outro, né? Mas é eu chegar para dizer, olha, não gostei do que você fez. E aí o ser humano tende a não, mas eu engulo e deixo passar. Isso é péssimo, é insalubre, porque eu vou engolindo, e isso vai se transformar em um momento, em uma explosão muito grande, porque eu vou transbordar. Então, eu preciso aprender a lidar com aquilo. Se aquela pessoa está me ofendendo, seja no trabalho, seja na família, na amizade, na rua, o problema que está acontecendo é com ela, não sou eu. Então, eu vou ter esse olhar de amorosidade, porque eu vou lembrar que eu também sou ser humano, que por vezes também eu sou intolerante, por vezes também eu sou falha, sou arrogante, né? Então, eu vou ter uma visão diferente. Peraí, aquela pessoa ela deve estar sentindo alguma dor por ali por dentro, então deixa para lá. Eu não preciso engolir a ofensa. Deixa passar. Se eu não consigo falar, deixa passar. E se eu conseguir, vou lá, chamo para conversar. E a própria Joana também traz isso. Naquele ato de cólera, acalma, respira e aí vai e fala. Se não tiver naquele momento essa capacidade, essa competência, não estou falando de uma forma negativa, certo? Se não tiver naquele momento essa capacidade de ter essa serenidade para conversar com a pessoa, respira, deixa passar, né? Deixa passar um pouquinho, depois você vai e conversa com clareza, sem precisar jogar o outro. Então, o ser humano precisa trazer essa autorresponsabilidade, ao invés de ser tão frágil jogando contra o outro. Porque ainda tem muita gente que acha que rebater é a maior coragem. Não é. A maior coragem é silenciar. Você silenciar e você abrir mão do orgulho. Né? E tem um pessoal que diz assim, mas eu não levo o desaforo para casa. E está correto. A gente não deve levar o desaforo para casa, porque em casa as pessoas não têm nada a ver com o desaforo da rua. Né? Ele tem que ficar mesmo, não tem que levar para casa para ficar brigando com as pessoas em casa. Deixa na rua, não leva para lugar nenhum, não. Deixa e solto na rua. Deixa o desaforo. Deixa lá. Mas esse momento, Jane, que a gente está falando de ódio, violência, esse processo de intolerância, de julgamento que a gente tem, isso está muito relacionado com um processo de desamor, de quando a criatura humana ainda não conseguiu se voltar para a descoberta de que existe alguém que pode ser importante na vida dela. Na hora que ela descobre o outro, que ela não está mais só querendo odiar, ser intolerante, nessa descoberta do outro, ela automaticamente já se transforma e já se torna um ser evoluído no sentido da descoberta do outro. Como é que se dá essa migração de dentro de mim para o outro, considerando as nossas fragilidades? O grande problema tem um avanço, né? Quando a gente já começa a se soltar um pouco desse ódio, né, e das ramificações, é ótimo. Mas aí a gente cai num problema que a gente tende a idealizar o outro. A gente não vê o outro, a gente idealiza o outro. Então, quando a gente sai desse processo de desamor total, que a gente começa a se iniciar no processo de amor, geralmente é um amor idealizado. Eu olho para o outro, faço as minhas expectativas, espero que o outro não atenda. Fatalmente, o outro não vai atender. Não vai. Porque cada um é como é, né? Então, e o outro vai dar o melhor que ele tem. E pode ser, e muitas vezes esse melhor não me serve. Mas a gente não sabe sair dessa de, olha, obrigada, o que você tem para me dar não serve para mim, tenta dar para outra pessoa. Não. Aí o que a gente faz? A gente entra num outro grupo muito perigoso. A gente se magoa. A gente se ressente. Mas não é possível. Sim. Eu tinha certeza que a gente saindo nessa relação com o outro, a gente ganhava asas. Isso é o que o povo pensa. O povo acha que a gente sai do ódio para o amor. Quantas vezes vocês já escutaram falar assim, o ódio é uma cara da moeda e o amor é outro?
Gente. Tipo assim, eu diria que é um extremo e o outro. Mas antes da gente chegar no meio, a gente tende para um lado ou tende para o outro. Então, o que é a mágoa? Desculpa, né? Ela já deu essa má notícia em várias outras lives, acabou com a cara de um montão de gente, mas aí eu vou seguir a linha dele. Estou magoada com fulano. Ainda tem amor, gente. A mágoa é o amor doente. Eu estou chateada. Eu não gostei do que fez. E aí a gente não vai entrar se a pessoa tem razão, se não tem razão, isso é indiferente. Mas a mágoa é justamente isso, é esse amor ferido. Tem alguma coisa aí, e claro, a mágoa, o ruim é porque a mágoa faz com que eu não consiga ver as coisas positivas, né? Eu fico naquele, e a mágoa pode me levar para sentimentos mais ruins, pode me fazer voltar para o primeiro grupo. A mágoa pode me fazer ficar chateada, ficar violenta, não sei o quê. Mas a mágoa é porque tem amor aí. O amor que ficou ressentido. E geralmente é isso. É pela maneira que as pessoas agiram, mas porque não condiz com o que eu esperava. E aí eu fico magoado, eu fico ressentido, eu fico chateado. Então, esses dois estão muito associados. Tem um outro que eu vou deixar para vocês falarem, que aí é o amor mal entendido. Tem sim, porque não dá esse salto bonito. Mas a mágoa e o ressentimento vão muito juntos e estão muito ligados a essa idealização que eu faço do outro e que eu acho que o outro não me correspondeu. Me sinto frustrada. De novo, essa palavra frustração. Então, a gente pode concluir que um dos grandes problemas do ser humano é a frustração? Sim. E outra coisa... Rapidinho, Jorge. E outra coisinha, que muito desse sentimento, né, Jane, tem do orgulho. Mas o outro me frustrou, é porque eu merecia ser tratada como eu quero ser tratada, né? E eu sempre gosto de chamar a atenção para que Jesus não se ofendia, porque ele sabia quem ele era. Então, se eu me tornar plena de mim mesmo, se eu me preencher de mim mesmo, se eu souber quem eu sou, eu não vou me sentir magoada. E eu vou ter a humildade de entender, poxa, eu posso até não merecer esse retorno que fulano poderia me dar ou não, né? Então, eu não vou me ofender. Então, tem muito do orgulho também. E aí é preciso olhar cada detalhezinho de como a gente reage, né, a esses pontos para entender de onde vem. É porque muitas vezes a gente cria essa expectativa de que o outro vai nos fazer feliz. Agora que eu encontrei alguém, aí eu transfiro para o outro a responsabilidade da minha felicidade. E quando o outro não consegue entregar, porque o outro ele é uma pessoa igual a mim, com dificuldades, com carências, com frustrações, com incompletudes, ele não consegue, de repente, corresponder às minhas expectativas. Aí aquela pessoa que você está falando, Jane, que a gente idealizou, não é a pessoa real com a qual eu convivo. Então, a gente tem a mágoa e se arrasta pelo ressentimento, que passa uma vida inteira arrastando corrente. É interessante quando o pessoal fala que espírito que mora em castelo arrasta corrente, né? O espírito arrasta. Essa corrente não é uma corrente de elos, é a corrente da mágoa, a corrente do ódio. São as correntes que nos prenderam na vida material. E muitas vezes a gente está tendo essas correntes na nossa vida aqui. A gente está vivendo esse processo dessas correntes de dor nesse nosso mecanismo de amadurecimento. E aí tem uma coisa, né? Não é só o sentimento, Ana Carla, que aparece de frustração, de mágoa, de decepção com a pessoa. Existem outros sentimentos também que decorrem da nossa fragilidade. Nós temos também outras fragilidades em que, de repente, a gente encontra alguém e a gente quer que essa pessoa nos pertença, porque isso também tem a ver com o nosso egoísmo, né? Bem isso, a questão da possessividade. Eu quero o outro comigo porque o outro é meu, né? Não pode me deixar, não pode. E aí a gente vê muito, mais uma vez, a questão do orgulho, do egoísmo e da frustração e daquela sensação de, poxa, de insegurança. Existe muita insegurança, né? De si mesmo, do outro. E outra questão também, em um mundo de
tanta gente, será que apenas uma pode me amar? Né? É uma questão muito interessante que a gente tem que colocar para a consciência. Então, se eu não sou amada por uma, eu sou amada por outra. Eu não estou dizendo aqui não é para ficar passando adiante, não. A gente tem que ter esse cuidado, não é uma justificativa, né? Mas tem muita insegurança de, eu não sou amada, eu quero o outro porque ele é meu, eu tomo conta dele. Por que eu tenho essa possessividade? Porque eu me sinto insegura. Porque eu me sinto incapaz. Porque eu me sinto feia. Porque eu tenho baixa autoestima, né? Porque eu não tenho... E por que tudo isso? Veja lá na sua infância. Veja onde é que está a raiz. Talvez seja da infância, talvez você tenha escutado alguém dizer que você não dava para nada, que você não é amado, um coleguinha da escola, um familiar também, né? Talvez você não se sentiu amado por coisas tão pequenas na infância, pequenas para o nosso olhar quem está de fora. Eu digo isso porque, né, a gente vê muitos adultos com um simples não que recebeu do pai ou da mãe, que era para uma proteção, porque o não também é amor. E aí, naquela fase, não tinha o discernimento, não tinha consciência, mas levou aquilo como uma negativa, de meu pai não me ama, minha mãe não me ama, né? E outra questão também, a gente cobra muito do outro, né? Na possessividade, a gente cobra. A criança, quando ela está 2, 3 anos, mais ou menos, até essa fase, é uma fase muito egoísta, porque para ela, o pai é só dela. Para ela, a mãe é só dela. Só que hoje, a gente é adulto, né? Precisa modificar esse pensamento. Então, a possessividade vem muito disso, vem muito da insegurança, do não se sentir capaz, né? E, mais uma vez, de ficar olhando só fora. Então, onde é que está? Qual parte de você se sente, digamos que, incompleto? Por que o outro tem que se completar você? Por que o outro tem a obrigação de lhe completar, quando essa obrigação é somente sua? Né? Então, a partir do momento que eu vou me preenchendo de mim, que eu vou me tornando plena, tudo vai se modificando, eu vou compreender que o outro vem para agregar, não para complementar. O outro vem para agregar, para somar, né? Aquela questão das metades da laranja, né? A metade da laranja vai partir. Não, peraí, deixa eu ser uma laranja inteira. E que venha uma outra laranja para a minha vida para a gente agregar e fazer um suco. Né? Digamos assim. Mas a gente tem que ter essa consciência, esse olhar. Então, continua naquela coisa da traição, por exemplo, né? A gente julga tanto porque o outro trai, mas permanece ali. Uma coisa que diz, né? Não mete o garfo nem a colher no relacionamento do outro, porque daqui a pouco eles voltam, né? Então, assim, a gente precisa se ajeitar conosco mesmo. Eu preciso entender o porquê que funciona dessa maneira, porque eu me sinto tão insegura ao ponto de ter posse. O amor, ele é livre. O amor, ele liberta, porque quando eu amo e eu tenho confiança em mim, e a autoestima, quando eu falo, não é questão de beleza física, né? Mas em questão de segurança de mim mesmo, de autoconfiança, de empoderamento, de pé firme no chão. Então, quando eu me sinto dessa maneira, eu vou tratar o outro da melhor maneira. E vou aceitar quem quer me aceitar também. Eu não vou precisar impor que o outro faça coisas por mim que permaneça ao meu lado a vida toda. Então, tudo isso, projeção. Eu projeto fora o que eu quero comigo mesmo e eu não estou conseguindo lidar. Olha, no quarto livro da série, que é Momento de Saúde e Consciência, na segunda parte, Momento de Consciência, no capítulo 7 da obra, Joana diz assim: enquanto o amor não sentir prazer em doar, esse é um problema, um amor que só quer receber, enquanto o amor não sente prazer em doar, ele ainda está no período infantil, porque a criança é que quer receber e não quer doar. Então, são personalidades ainda infantilizadas. E aí ela coloca as características comportamentais do espírito nesse período infantil do seu psiquismo. Diz que são pessoas marcadas pelo sentimento do ciúme, pela insegurança, pelas exigências descabidas, pelas exigências egocêntricas e impróprias, daqueles que dizem assim: não, hoje você não vai trabalhar, porque eu quero que você fique comigo. Como que eu não vou trabalhar? Como que eu não vou trabalhar? Não, mas se você me ama, você vai dizer para o seu chefe que você não vai. Como que eu vou fazer isso? Então, são as exigências descabidas de uma tentativa de prender a pessoa.
E isso é muito complicado, porque nesse processo de prender, você acaba perdendo de vez, porque a pessoa se sente enclausurada, e aí ela começa a se debater dentro da relação, e aí ela foge. Então, se a gente tem, de um lado, o que tem posse, o que quer ter a posse da pessoa, existe o outro que, diante de uma relação adoecida, tem mágoa, tem ressentimentos por violência, por agressões, por maneiras indevidas que tratam os pais. Às vezes eu quero que a filha seja só minha, e como ela casou comigo, eu quero afastá-la dos pais. É uma estupidez, porque ela, antes de ser esposa, ela é filha. Então você cria tensão, você tem que escolher entre sua mãe ou eu. Cara, você está pedindo para terminar a relação. Então, são relações adoecidas que têm a ver com os nossos processos críticos. E aí, falando um pouquinho da terapêutica, né? Já chega de tanto sofrimento, a Joana diz que o problema todo reside na ilusão. A ilusão de acharmos que somos apenas um corpo de carne. E aí tudo se transfere para a vida material. Tudo se joga para esse tipo de visão, né, Jane? Essa perturbação que toma conta da nossa sociedade é toda calçada na leitura de mundo que a sociedade tem. E o afastamento, eu não estou criticando, estou fazendo uma leitura sociológica. O afastamento que as gerações mais novas têm em relação aos aspectos religiosos, ela também é um grave fenômeno de adoecimento da sociedade, porque não vou dizer que sejam todos, claro que tem jovens maravilhosos, mas a maior parte dos jovens eles têm uma certa indiferença com as coisas espirituais. E isso acaba gerando a transferência das expectativas para o nosso momento. E as pessoas querem ser felizes agora, com a vida material, transferindo a felicidade para o outro que com ele convive, e a vida vira um zezéu. E o outro se torna muito sofrido, porque o outro passa a ser o responsável pela minha felicidade. Né? Olha só o tamanho, a gente é tão egoísta, olha o tamanho da carga que a gente coloca no ombro do outro. Fulano tem que me fazer feliz, Ciclano tem que me fazer feliz, olha só a carga, né? A carga e a transferência de responsabilidade. Opa, é minha e pronto. É quando diz, pô, se você não me faz feliz. Isso, exatamente isso. Quando você estava falando dessa questão da posse, né? Eu lembrei de quantos casais que eu escuto, não, mas eu não sei porque minha esposa não deixa. Não, mas meu marido não deixa. Vai junto. Você junta os dois, vai nos dois, vamos nós dois. Vamos com um grupo de amizade, vamos estar em família, né? E também vamos ter os nossos momentos, todo mundo precisa. Né? Eu vejo vários vídeos incríveis falando sobre a questão da amizade e o quanto que a força, até vários vídeos também falando do quanto que a força de mulheres juntas se intensifica mais, no sentido de nós, né, eu digo mulheres pelo fato do tamanho da responsabilidade. Eu não sou mãe, mas quem é mãe sabe cuidar da casa, cuidar do lado, de tudo, né, ao mesmo tempo. Então, o quanto que o casal é maravilhoso, estar em um casal é ótimo, mas estar também com suas amizades também é maravilhoso. Repor as energias, revitalizar outras conversas. E aí tenho certeza que quando vocês voltam para a casa de vocês, a relação se torna mais leve. Vocês vão sentar e vão conversar, né? Grupos de amizade que vai lembrar da infância, da época de colégio, quanta coisa maravilhosa. Então, isso torna a relação mais saudável e mais duradoura, ao invés de sofrida. E aí tem outra coisa também, né, Jorge e Jane? Aquela ideia de que o Espiritismo me diz que eu vim para casar e passar a vida com essa pessoa e suportar tudo. Tudo que eu tenho que suportar. Olha só o cuidado. Até onde eu posso ir? Né? Se eu não tenho a capacidade nessa encarnação de suportar tudo, peraí, vamos modificar. Se as sentadas para conversar não adianta, peraí, vamos sentar novamente. Mas deixa, né? Não deixa transbordar tanto. Então, a gente precisa compreender que o Espiritismo ele não dá essa responsabilidade. É nossa. A gente é que escolhe. Eu vou até aqui. Se eu não posso até aqui, então, vamos cada um para o seu lado, né? A gente precisa ter essa consciência. Nós temos perguntas.
E a gente tem que conversar sobre essas perguntas que estão aqui. Cadê as perguntas? Acho que não tem. Ninguém fez pergunta. O assunto não chamou perguntas, deve ter sido isso. Não gostou. O assunto não chama atenção também nessa questão do outro, assim. Cadê? Atenção, Cleide Medri. Jamila já avisou ali, tem sim, ó. Tem? Olha aqui tem uma do Maécio. Maécio está na Itália. Essa hora é madrugada para ele. Boa noite, amigos. Jorge, amigo, que benção estar aqui neste estudo. Queria saber para quem está sofrendo a perseguição do ódio do inimigo. O que fazer? Depende de quem é esse inimigo, Maécio. Existem inimigos que dá para a gente procurar. Às vezes é um mal entendido. Então, se você consegue ir até essa pessoa e falar, é uma solução. Se você não consegue, mas é uma possibilidade de se resolver, encontrar uma pessoa que possa ser o intermediário, que possa fazer essa interlocução. E se não tiver, bom, aí se não tiver, nós vamos ter que entrar num capítulo, que aí você vai entrar no YouTube e vai procurar visualizações terapêuticas. São exercícios de visualização em que você irradia amor na direção do outro e aprende a se preparar para o encontro com essa pessoa. O que acontece quando a gente encontra uma pessoa que, vamos falar assim, que é inimiga? O coração só pode sair pela boca. A gente começa a se tremer todinho porque a pessoa parece que vai atacar a gente. E o organismo enxerga como se ele fosse uma besta fera que vai nos morder e nos comer. Então, a gente tem medo e acaba tendo toda a demonstração do medo físico. Então, o que se faz? As visualizações terapêuticas, elas fazem o cérebro repetir exaustivamente o encontro com esse dito inimigo. Então, o cérebro não sabe se é real ou não o encontro. Então, ele passa a acreditar que você está encontrando mesmo com a pessoa. E você encontra tanto durante a sua mentalização com ele, que quando você chegar lá no tribunal, que tem que sentar do lado dele para resolver uma questão litigiosa que você tem, você fica mais calmo. Porque toda noite eu encontro com essa pessoa e eu converso com ela. Então, isso acaba facilitando, ao mesmo tempo que as energias positivas vão ajudando a desfazer os ressentimentos que se possa ter. Mas é uma situação bastante complicada, que a gente precisa cuidar, né? Para que ela se resolva. Vânia Elias pergunta: meu pai de 88 anos, quase a minha idade, está passando por uma situação difícil em que ele não podia resolver por si mesmo e desenvolveu herpes zoster. Nunca tinha tido nada parecido. Isso seria dentro dessa mesma linha? Olha, herpes zoster é uma forma de herpes extremamente dolorosa, porque a gente fala muito de herpes labial e herpes genital, como só existisse dois. Mas tem a herpes zoster também, que ele dá nas costas, ele dá no peito, ele dá, às vezes dá assim no rosto, mas ele costuma dar nas costas, na barriga, dói como se fosse uma queimadura, dói desesperadamente. Aquilo pega assim, onde tem a musculatura, onde passa a inervação, dói demais. Essa é a notícia ruim. Agora, a notícia boa: só dá uma vez, não vai dar de novo. Ele já está imune do herpes zoster. Mas é um indicativo de estresse. Quando a gente tem estresse, a herpes aparece. Então, por exemplo, você tem herpes labial ou herpes genital, toda vez que a pessoa tem um estresse muito grande, fica sem dormir, não se alimentou bem, fez uma viagem que ela foi e ficou sem dormir, não se alimentou, muito estresse, a herpes pode aparecer. Então, a herpes é um sinalizador do corpo dizendo: eu estou em sinal de alerta para você. Então, se seu pai está vivendo isso, o que tem que ser feito são medicamentos para diminuir,
tem medicação para tentar reduzir os efeitos da herpes, e a família dizer, ele está precisando de ajuda. E aí é a hora de dizer, pai, passa para trás, deixa que eu cuido para o senhor, para reduzir os pontos de estresse e melhorar da herpes. Mas isso se resolve. Esse problema é só um sinalizador do corpo. Socorro, preciso de ajuda. Marilda Gonçalves Fonseca Veiga, a mãe do Caio. Mas a depressão não pode ser ataque de espíritos contra aquele que errou muito no passado contra eles? Pode. Esses obsessores, eles vêm do porão psicológico, mas eles só conseguem abrir o alçapão do porão porque a gente deixou com que eles existissem. Se nós tivéssemos tido, porque todos nós tivemos erros do passado, à exceção da Ana Carla, que todos nós outros somos almas comprometidas. Então, nós temos dívidas do ontem. E, evidentemente, existem pessoas que são feridas por nós, estão magoadas. Se eu abro o flanco para que essas entidades se aproximem, evidentemente, a gente vai ter um grave problema de obsessão. Mas, como diz Allan Kardec, a obsessão ela sempre tem base num objeto que o obsessor ama, que o obsediado ama. O obsediado ama o objeto da obsessão. E como ele tem como ele gosta do objeto da obsessão, o obsessor entra por esse caminho por onde ele gosta. O que eu gosto? Eu gosto de ser vitimista, eu gosto de fazer drama, eu gosto de colocar a culpa nos outros, eu gosto de jogar talher nas pessoas, eu gosto de dar tabefe nos outros. Se eu tenho uma característica que eu tenho na minha... Não sei se tem tabefe na Espanha, mas aqui tem. E aí, se a pessoa tem essas atitudes violentas e assim meio irrefletidas, a gente corre o risco de repente, dar vazão a um processo obsessivo. Aí você diz, não é um ataque dos espíritos? É um ataque, mas é um ataque que está motivado por uma fresta de personalidade que a gente deixou. Eu não quero comparar o absurdo, mas eu não consigo imaginar Chico Xavier jogando assim um prato numa pessoa com ódio. Não consigo ver. Então, por mais que tivessem obsessores, eles não conseguiam acessar o Chico. Chico era uma pessoa frágil, doente, pobre, com muitas fragilidades orgânicas, ruim de um olho, péssimo do outro, cheio de problema de toda a natureza. Mas sabe como é que os obsessores se referiam a ele? Como é que ele era chamado pelos obsessores? O invencível. Com o invencível nós não podemos, mas com vocês a gente pode. E era um homem franzino, sem força nenhuma, mas era um invencível. E quando a gente tem uma imagem como a dessa de Chico, né, a gente para e, poxa, peraí, os problemas que a gente tem, se a gente souber levar como o Chico levava, tudo vai se transformando, a gente torna tudo mais leve, né? A cura vem mais fácil, vem mais rápido, porque a gente vai deixando lá fora. Ao invés de focar na dor das problemáticas, a gente foca na transformação da raiz dessas problemáticas, são os sentimentos que a gente está falando a live toda, né? O ódio, o rancor. Então, que a gente traga, eu tenho problema, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não aguento mais, traz figuras como essa. Se o nosso Mestre Jesus pode ter para você uma imagem de muito longe, para alcance do patamar, traz como o Jorge trouxe aí, traz Chico Xavier, que está mais pertinho da gente. Né? Então, vou olhar para esses exemplos, as pessoas servem de exemplos para nós, para que a gente possa enxergar que também somos capazes de lidar. Eu quase caio. Quase. Como é? Oi. Deu uma parada. Olha lá. Esse ódio com a violência tem a ver com o nosso sistema límbico do cérebro reptiliano, que o senhor falou numa live, eu assisti esse fim de semana. Na verdade, o cérebro reptiliano é uma coisa, o límbico é outra.
o cérebro límbico é o que tem essas características, porque ele traz o armazenamento das experiências no período de mamíferos. Então, sentimento de medo, raiva, isso tudo a gente desenvolveu quando foi animal, morder, atacar, forma de se defender. Para me defender, eu ataco. Não é o cérebro reptiliano. Reptiliano é batimento cardíaco, é função vegetativa. Mas isso tem a ver com a nossa ancestralidade. Então, eu chego na faixa hominal, vindo de um conjunto de primatas que eram extremamente violentos. Extremamente violentos. Se avançavam para os outros, mordia, matava. Então, nós estamos vindo dessa ancestralidade, isso está armazenado em nós. Então, do mesmo jeito que a gente criou esse comportamento, Joana de Ângeles fala no livro 5, olha, vocês querem saber coisa do livro 5, hein? No livro 5, que ela fala que esse atavismo, para ser retirado, só tem um jeito: experienciar positivamente para que o atavismo saia. Não tem como. Então, eu tenho lá, sei lá, sei quantos milênios que eu jogo pedra no meu inimigo, que eu jogo pau, que eu... Foi, travou. Agora sim você foi. Agora Destravei. travou. Mas é isso. É. Vamos ver se não cai. Né? Próxima. Não tem mais. Foi, travou de novo. Eu quero falar essa. Eu sei que está travando, eu queria falar. Ela trata sobre raiva no livro 6. Vocês são muito indisciplinados e querem saber as coisas antes da hora. A diferença entre ódio e raiva é que a raiva é um acesso. O ódio é uma coisa. Então a gente diz assim, gente, eu fiquei com uma raiva do fulano domingo. É um acesso, é um surto. Mas eu fiquei com tanta raiva dele, porque ele, sabe o que ele fez? Ele me chegou, não sei que horas em casa, dizendo que ele... mas isso é raiva. Então é um surto que dá, um episódio, e aí a tendência é que ela abrande. Quando a raiva ela não sofre o processo de abrandamento e ela perdura no tempo, ela se enraiza na alma. Aí ela pode ser chamada de ódio. Gostaria da opinião de vocês quanto aos casos de violência em algumas pessoas, normalmente jovens, que invadem escola, matam alunos e professores, uma tragédia. Situação triste de muito sofrimento. Esse processo nós vamos ver de maneira mais exata na próxima live, quando a gente for discutir sobre a sociedade. Na live que vem, a gente vai conversar sobre a sociedade atual e o processo de desconstrução dos sentimentos. Porque todos esses sentimentos que a gente está falando, eles acompanharam o homem individualmente. Então, assim, é a raiva minha, o ódio meu, a mágoa minha, a culpa minha, o medo meu, tudo é eu, a questão do homem. E esse adoecimento ele vai se tornar agora coletivo a partir do século XIX, com uma epidemia de desamor que a gente vai ter. E a gente vai falar melhor sobre isso. Mas a raiz desse processo é exatamente a sociedade que a gente vive, em que a vida não tem o menor sentido mais. Qual é o sentido de viver? Se não existe vida após a morte, se não existe Deus, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido que tem viver? Qual é o sentido que tem morrer? Não tem sentido nada mais. Então, como eu não tenho mais sentido para viver, também não faz sentido morrer. Então eu mato, eu morro, eu sou preso. Tudo perde o sentido, aí gera o vazio existencial. Mas isso a gente vai ver melhor semana que vem. É a Adela Moraes, agora que eu vi.
Meu Deus, Dela Moraes, aqui de Curitiba. Elaine Merck. Boa noite. Como aceitar o que o poder público faz com o Brasil? A miséria só cresce, ainda não cheguei nesse patamar. Na verdade, todos os mecanismos da sociedade, eles, historicamente, eles foram muito mais voltados para favorecer uma classe do que todo mundo. Isso não é um processo de agora. Os regimes totalitários, eles sempre aconteceram na história. O que a gente não pode é se contaminar com isso e odiar, porque senão a gente acaba se inserindo num contexto da lei de causa e efeito desnecessária. Já falei isso outras vezes, mas vou falar de novo. O Império Romano perseguia os cristãos, mas os cristãos nunca fizeram uma milícia para matar os soldados romanos. Eles iam para o circo, eram mortos, e no dia seguinte os soldados pegavam outros cristãos e matavam, e assim foi. Durante séculos, o Império Romano tentou destruir o cristianismo, e o cristianismo não quis se vingar do Império Romano. Não há nenhuma notícia de uma milícia cristã para matar soldado romano. Não tem. Na porta das catacumbas armados de lança, para não deixar os romanos entrarem. Eles entravam e levavam, matavam, queimavam, jogavam no azeite. 2000 anos depois, cadê o Império Romano? O poderoso Império Romano. E aquele esmagadíssimo cristianismo, hoje, é a religião mais numerosa da Terra. Então, para você ver que às vezes a gente não enxerga as coisas pelo nosso imediatismo, mas é assim mesmo. Nós temos que dar o testemunho em todas as coisas. Se eu vivo um ambiente onde as coisas não me agradam, não é o ódio, não é a violência, não é o troco que vai resolver. É a contribuição efetiva na paz. Nós, espíritas, estamos convocados para responder pela nossa compreensão espiritual da vida, na vida que temos seguido. Eu não posso ter medo da vida, porque eu sei que eu sou indestrutível, sou mal mortal, eu quero felicidade. Teu som está meio abafado, Elahá. O meu? Não, agora já está tudo bem. Claro, já terminou a resposta, né? Então está tudo bem, já voltou ao normal. Qual seria o primeiro passo para o ser humano sair do ciclo raivoso? Acho que a Ana Carla sabe dar uma resposta melhor do que eu. Larga a mão do orgulho, Henrique. Larga a mão do orgulho, larga a mão do orgulho. A raiva, né? Como a gente falou da questão do ódio, da raiva, aquele sentimento de eu quero que o outro faça o que eu quero, né? E aí, se eu sinto frustração, eu sinto raiva porque eu me frustrei, eu sinto raiva do outro porque ele agiu de uma forma como eu não queria que ele agisse, eu mereço que ele haja melhor comigo. Então, tudo isso, só me veio isso, né? Quando o Jorge estava finalizando a raiva, me veio, antes mesmo de falar meu nome, me veio isso, solta a corda do orgulho. Muitos desses sentimentos é porque a gente tem orgulho, a gente quer ser tratado da maneira como a gente quer. Para que isso aconteça, eu preciso me tratar melhor primeiro, né? E você, Jane? Para sair do ciclo raivoso, primeiro eu tenho que saber por que me desperta tanta raiva. Qual é a raiz desse problema? Tem essa questão do orgulho, que a Aninha falou, mas eu vejo também uma outra coisa. Sabe o que acontece? Eu vejo também o chamado fenômeno espelho. Muitas vezes a gente se encontra no nosso caminho pessoas que vão jogar na nossa cara o que a gente está mascarando, o que a gente não quer admitir para nós mesmos e nem que o outro saiba. Então, assim, desculpa falar, mas eu identifico no outro o que eu ainda tenho em mim. Então, assim, você fala, oi, fulano é arrogante. Como é que você sabe o que é arrogante? Se você não tem arrogância dentro, desculpa,
Mas é verdade, se você não tem arrogância, você não tem como identificar. Então, vê o outro, e o outro está jogando na minha... E quanto mais próximo o outro estiver de mim, na mesma família, se é meu companheiro, minha companheira, aí acabou. É pra... Porque aí eu fico vendo isso na minha cara. E como eu sou bonzinho, e eu não tenho isso, tá o outro lá, então me dá uma raiva horrorosa. Então, além do orgulho, eu acho que outra coisa é eu perguntar por que me causa raiva. O que tem nessa pessoa que me incomoda tanto? E vamos, então, olhar para dentro e ver se é porque essa pessoa não está me lembrando de algo que eu tenho que consertar. De mim mesmo. Está lembrando de mim mesmo. De mim mesmo. Gente, desculpa, mas esse efeito espelho é batata. Eu só identifico no outro o que eu tenho. Porque, preste atenção, às vezes você fala assim, nossa, não aguento fulano, gente, que prepotência tem fulano. Aí o outro fala assim, você acha? Eu não acho ele prepotente, não. Olha, 100%, 100 dos 100 casos. O que falou fulano é prepotente também. Não falha, não falha. Tinha uma antes dessa do Aldo. Que eu ele deve ter complementado, né? Acho que ele tinha uma antes. Porque essa daí, eu não sei o que ele quer dizer com quais são os nossos pensamentos. Mas eu vi passar, depois do raivoso, eu vi passar uma. Eu não sei o que é esse, quais são os nossos pensamentos. Falta contexto, né? Com respeito a quê? Falta contexto. Era essa aí. Como lidar com a ingratidão? Isso eu quero responder, porque a ingratidão é uma das questões nessa relação da gente com o outro. Como lidar com a ingratidão? Não esperando que o outro seja grato. Porque esperar que o outro seja grato é uma imperfeição moral. Porque eu digo assim, meus filhos são ingratos, então eu fiz para receber. Se eu faço esperando gratidão, eu, na verdade, estou inserido num processo de que eu espero que o outro se curve para aquilo que eu faço. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 19, benefícios pagos com a ingratidão. Lá diz o seguinte, a gente não pode desistir de fazer o bem porque o outro é ingrato. Porque quando eu desisto de fazer o bem para o outro que é ingrato, o outro acaba desacelerando o seu processo evolutivo, dizendo, ninguém gosta de mim, porque eu estou errado. Mas se eu não desisto do outro, automaticamente eu posso não ver nesta existência o fruto do meu trabalho. Mas ele, ao chegar no mundo espiritual, e ao perceber o tanto que ele recebeu, o pouco que devolveu, ele vai naturalmente, puxa vida, eu preciso corrigir o que eu fiz. Então, a não desistência do outro é mola propulsora do progresso daquele que nos pareceu surdo a existência inteira. Na prática, é preciso bastante amadurecimento para na hora do testemunho não haver sofrimento. Exato. Nosso trabalho chama-se iluminação, porque a gente vai sair de lá de baixo e vamos tentar ver se a gente consegue nos levar para uma compreensão melhor para o entendimento do sofrimento. Olha aí. Quer ler, Jane? Quero. Falam, da Denise Conte, falam de amor incondicional de mães, mas quantas entram em embates com outros por causa dos filhos? Principalmente quando há separação, aí o amor mistura com ciúmes. Às vezes o outro faz isso de propósito. É uma estratégia de estabelecer sofrimento. É uma estratégia de vingança. Então eu sei que a mãe é louca pelo filho. Aí o que eu faço? Eu vou tirar o filho de você. Vou provar que você é uma mamãe, você não pode criá-lo e vou levar a criança comigo. Na verdade, muitas vezes a pessoa até nem quer, mas é a estratégia que eu tenho para provocar sofrimento no outro. Então, isso também tem que ser observado nesse processo. Mas eu acho que ela está falando também das mães, eu acho que ela está falando também que não todas as mães têm esse amor incondicional, não?
Eu entendi por esse lado também. Hum. Se é por esse lado, Denise, tem uma coisa que a gente tem que, já que a gente está falando de imperfeições, a gente tem que saber. Faz muito tempo eu fiz essa pergunta e a doutrina me respondeu. Gente, tem gente que está ensaiando também. Ser mãe, ser pai, é uma grande oportunidade de desenvolver o amor incondicional, mas que a gente acha que todos os espíritos que já são mãe são pai levam toda a existência sendo mãe e pai. Não, gente, tem gente que está entrando nessa agora. Então, mete o pé pelas mãos, não sabe ainda ser pai, não sabe ainda ser mãe, vão errar, vão jogar com o que não é, né? Porque a gente sabe que a gente vai passando pelos diferentes papéis para a gente ir aprendendo, né? Para a gente adquirindo experiência. Então, tem gente que é novato nisso. Então, ainda tem... esse amor incondicional, esse que é o mais perto que a gente vai chegar, né, do amor verdadeiro, do amor ágape, sendo pai, sendo mãe, mas isso também vem com treino, né? Não é dizer, eu vim como mãe, automaticamente eu já sei como ser mãe. Não, é uma coisa que a gente aprende também, e que a gente tem que aprender a superar essas nossas imperfeições, e tudo isso que a gente já tinha conversado, né, com respeito ao outro, trabalhar todas essas imperfeições. É exatamente isso, né? Várias coisas, em cada encarnação a gente traz tanto as anteriores para aprimorar, melhorar, consertar, e a gente traz as novidades, né? O que a gente não aprendeu ainda, é exatamente isso. E aí, com o tempo, no caminho da maturidade, é que vai aprendendo o que é realmente o amor incondicional. Não tem aquelas pessoas também, Jane, que se descobre mãe, que nunca imaginou ser mãe, e de repente vem uma criança e muda completamente. E a mulher amadurece muito mais, tanto a mulher quanto o homem também. Né? Há vários homens que se modificam depois que vem um filho que não era programado, né? Ou até mesmo programado por eles, né? Fisicamente. Então é bem interessante esse ponto. Cadê o Jorge? Bom, será que já acabou as perguntas, nosso querido Caio também. Mas, de qualquer maneira, a gente já entrou super no tempo. A Cidinha até estava lembrando, ele tem outra live agora, então nem acredito que ele vai voltar, porque realmente ele tem que sair correndo. Mas é isso, de qualquer maneira, a gente na segunda que vem vai estar conversando, né, sobre essa questão da sociedade. A gente agradece muito pela presença de todos aí, a gente agradece a Cleide por estar aí nos bastidores, trazendo as perguntas e rodando o programa para a gente, e a gente convida vocês para estarem aqui na segunda-feira que vem para a gente continuar da continuidade dos nossos estudos do programa Iluminação. Não é mesmo, Aninha? É isso mesmo. Então, próxima segunda é você e a Adriane, né, Jani? Sim. Você não me engano, né? Você e a Adriane. Então, próxima segunda, estejam aqui. Compartilha, gente, compartilha, que tem tanta gente, né, que precisa assistir a esse programa, também clarear, assim como vocês têm trazido dúvidas e têm tido esses esclarecimentos, né? E a gente também aprende bastante. Então, boa noite, Jane, boa noite a todos vocês. Cleide, gratidão, Jorge também, né? Já foi, mas gratidão. E até as próximas, gente. Um grande abraço, gente. Muito obrigada. Até segunda.